Eita, esse foi alto. Fala aí, gamers. Olha aqui de novo, falando com vocês diretamente do Brasil agora. Eu acabei de voltar pra casa, acabei de chegar em casa na realidade, e eu tô fazendo esse vídeo hoje pra explicar por que que mudou de novo o nosso cronograma, né? Infelizmente a gente voltou pro Japão antes do que tínhamos programado. Para falar um pouquinho como foi a viagem, explicar para vocês sobre o nosso sorteio e mostrar para vocês os jogos que eu peguei e finalmente convidar vocês para a live que eu quero fazer na sexta-feira, dia 29, dia 29, 19 horas. Mas enfim, eu vou explicando isso no decorrer do vídeo. Mas então vamos começar do começo. Eu tinha conversado com vocês, né, que eu tinha programado para ficar 3 meses no Japão, fazendo todo o conteúdo lá, e a gente acabou voltando no segundo mês. Porque eu tive que voltar às pressas porque eu tive uma proposta de um trabalho novo, eu precisei mudar de trabalho. E foi até por isso que eu estava fazendo alguns exames lá, exame admissional, uma série de coisas. E acabou que a companhia tinha uma certa urgência para eu começar e eu tive que voltar antes. Então foi por isso. Infelizmente a gente acabou perdendo aí uns 20 e poucos dias que ainda tínhamos lá. Mas enfim, deu para aproveitar bastante, deu para fazer todo o conteúdo que eu queria fazer. Vocês viram os últimos dois últimos vídeos, eles foram a conclusão da nossa quest, porque a gente conseguiu encontrar tudo que eu procurei lá. Mas é isso. Assim, foi uma viagem incrível. Eu sou suspeito pra falar porque eu já gosto muito, né, lá do Japão e da cultura japonesa no geral. Mas se eu puder recomendar pra qualquer um de vocês que estiver assistindo aí de fazer uma viagem dessa, vale muito a pena. E assim, você não precisa ser uma pessoa com muita grana, sabe? Não precisa ser uma viagem muito cara. Tem maneiras de você barateá-la. E é muito possível, assim. Eu e a produção, a gente faz muita conta de padeiro. E a gente percebeu que nós temos vários amigos que convidam a gente para sair constantemente aqui em Curitiba. E só o fato de reduzir o número de vezes que a gente sai, a gente já consegue guardar um dinheiro muito bom. E eu também sou suspeito para falar isso, porque eu gosto de ficar em casa jogando videogame também. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Então, eu acho que qualquer pessoa que consiga guardar um pouquinho de dinheiro consegue fazer uma viagem dessa, sabe? Eu sei que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível. Então, para vocês que estão aí, eu recomendo porque vale muito a pena. Assim, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido nessa viagem. Agora falando de coisas mais práticas. Eu comentei com vocês que eu queria fazer um sorteio aqui no canal. Em alguns episódios eu até sugeri de repente, fazer um desafio pra vocês, pra quem conseguisse adivinhar o nome do jogo que eu tava procurando, ganhava esse brinde antes. Acabou que não deu muito certo, muito por culpa minha. Mas eu vim mostrar pra vocês aqui, de fato, como é o brinde, como que ele funciona. E é isso daqui. Eu espero que esteja focando. Deu. É esse bonequinho aqui. Vão ser outras cores, mas ele montado é assim. Ele tem bastante articulação até, ele se mexe muito mais do que eu esperava. A qualidade dele é muito melhor também do que eu esperava. Eu comprei muito desses tralinhas aqui, esses model kits que eu falei bastante pra vocês. E teve muitos deles que eram fuleiro, assim, sabe? Tipo um plástico bem vagabundo. Esse daqui eu não achei, eu achei uma qualidade bem melhor do que eu tava esperando. E o que vocês vão receber na realidade vão ser caixinhas assim. Vão ser caixinhas assim que vocês vão destacando as peças e vão montando seguindo as instruções que eu já vou deixar aqui. Mas no fundo da caixa também tem um QR Code que vocês podem encontrar o manual de instruções. Eu também tinha comentado, né, que ele ia precisar ter alguns itens para você conseguir montar, mas eu li as instruções e falou que ele não precisa de item nenhum, vocês não vão precisar do alicate nem nada, então só mão e coordenação motora já é o suficiente para vocês conseguirem montar isso daqui. E ao todo são 4 caixinhas dessas. O de vocês vai ser de uma cor diferente do meu, obviamente, mas vão ser 4 caixinhas dessa daqui. E eu vou mandá-las num envelope desses para garantir que ele não vai quebrar nem nada. Então ele vai estar embaladinho dessa maneira aqui. Então são 2 caixinhas de papelão assim, para ele estar protegidinho. Obviamente eu vou embalar mais também quando for mandar, porque para não correr nenhum risco, né, de repente, durante o trâmite dele para um feliz espectador aí, um telespectador,
na chegada desse pacote. Meu Deus, eu me embolei tudo, eu não sei mais falar. Mas enfim, o que eu tenho que acertar com vocês agora é como a gente vai fazer esse sorteio. Então, na live da sexta-feira que vem, dia 29, 19 horas, eu convido vocês a participarem, porque a gente vai discutir isso. E eu também vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu trouxe. Eu não vou falar disso aqui hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, porque eu trouxe livro pra porra, viu? Com perdão do francês. Ahn, eu acho que foram 14 livros de concept art. E foram mais uns 3 ou 4 livros de arte mesmo, assim, de arte tradicional japonesa ou de folclore, coisas assim que eu uso como referência. Não estava usando no joguinho que a gente começou a desenvolver, né, no começo aqui do canal, mas certamente eu vou usar nos projetos futuros. Então, eu gosto muito disso, mas eu acho que hoje vai ficar um vídeo muito extenso e eu não quero me estender demais. Isso aqui é só pra a gente se despedir dessa etapa aí, dessa temporada no Japão e a gente começar a focar na nossa nova etapa aqui dentro. Em primeiro lugar, antes de dar qualquer passo pra frente, eu quero sanar tudo que eu tenho de pendência com vocês. E a maior pendência, obviamente, é o jogo, né? De disponibilizar para vocês. Eu encontrei no meu outro computador uma build mais antiga dele que eu tô tentando subir no itch.io. É o mesmo problema que eu tive lá antes da viagem, mas agora como eu não tenho o prazo da viagem, eu não tenho necessidade de fazer tudo correndo a toque de caixa, eu posso fazer com mais calma. Então eu vou a primeira versão que eu tiver disponível, eu conseguir subir no itch.io, eu já vou disponibilizar para vocês e eu vou corrigindo eles porque a minha visão não foi realizada no jogo ainda por conta do tempo e da minha habilidade. Então, com o tempo eu vou melhorando eles e vou comunicando aqui pra vocês, enquanto em paralelo a gente faz o projeto que é a ideia inteira desse canal, na realidade, né? Mas agora, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês aqui os jogos que eu trouxe mesmo, o resultado dessas quests e das saídas que eu sei que eu mostrei pra vocês aí por alto, né, nos pós-créditos. Dos outros episódios. Mas hoje eu posso mostrar pra vocês com um pouquinho mais de calma e explicar um pouco melhor, né? Porque eu escolhi esses jogos. É... eu acho que vai dar bom. Enfim, eu não sei quantos são, mas são essa pilhazinha aqui. E mais esse jogo solto aqui. Que, inclusive vamos começar por ele, porque ele é o único que não é do PlayStation de fato, né? Eu mostrei pra vocês, eu consegui isso daqui numa Feira das Pulgas. Me fugiu o nome do lugar ainda, mas eu coloco aqui pra vocês saberem onde foi. Isso daqui é uma cópia do Wizardry, do Super Famicom. Depois eu até posso colocar aqui na descrição alguns alguns jogos dessa franquia que estão disponíveis na Steam. E eu falei pra vocês no episódio, né, que eu comentei que tinha comprado esse jogo, que ele era um JRPG, e ele não é. Ele é um RPG Dungeon Crawler. Mas ele faz muito sucesso no Japão. Por isso até que eu achei que ele é um JRPG. E pra tiver alguém leigo aqui, JRPG é basicamente um RPG japonês. E é uma franquia muito forte lá. Ele tem já vários remakes e várias renovações assim da franquia, várias releituras dela. E no Japão isso aqui é estouradaço. Esse daqui, eu não achei o ano dele aqui. 92 isso aqui. Isso aqui foi feito um ano depois que eu nasci, cara. Então é uma velharia. Mas eu acho isso aqui muito massa como um artefato histórico mesmo, sabe? Tipo, eu gosto muito de jogos de videogame, eu gosto da história, eu gosto de todas o drama por trás dos bastidores e tal. E eu acho isso aqui muito massa, cara. Pô, é o quinto jogo de uma franquia que faz muito sucesso no Japão. E eu testei um pouquinho um deles e eu entendi o porquê é massa. Porque ele é muito difícil, ele tem muitas mecânicas interessantes. E de repente até aqui no canal eu posso jogar um pouquinho dele, porque, como vocês bem sabem, a ideia principal desse canal é documentar o meu desenvolvimento como um desenvolvedor de jogos. Eu tô aprendendo isso ainda na realidade, e a minha ambição é muito alta, né? Então, ter referências pra mim é muito importante. E não precisa jogar o jogo inteiro e tal, se a gente se animar, a gente joga. E toda decisão que eu tomar, eu vou falando aqui com vocês, porque eu recebo muito feedback e eu tento atender ao máximo que eu consigo. Inclusive agora que eu consegui chegar em casa, que eu tenho mais tempo, que eu tenho, não é mais tão corrido, eu vou ver todos os comentários que vocês deixaram nos últimos vídeos e vou tentar responder tudo, podem ficar tranquilos aí. Mas é isso.
Esse daí, Wizard 5 Super Famicom, que é o Nintendinho, eu não sabia disso, inclusive. Mas vamos começar, né, da nossa meta mesmo, para não tomar muito tempo de vocês também. Eu fui pro Japão para procurar esse jogo aqui. Esse joguinho se chama Mega Man Legends no Ocidente, mas lá no Japão é conhecido como Dokuman Dash. Por que eu não sei, mas enfim, é isso. E pra quem não sabe, eu particularmente também não sabia, eu sempre comprei CD piratão, né? Porque a gente sempre, com o dinheiro faltando e não tendo muita opção aqui no Brasil, eu tinha um Play e eu comprava jogo pirata. E eu não sabia disso. Os jogos originais, não sei se todos, eles têm um fundo preto. O CD tem um fundo preto, cara. Isso é muito massa. Então, é muito interessante. E eu gosto disso aqui como um colecionável também, porque é muito legal ver isso daqui, ver com a mão, né? E olha o cuidado que os caras têm, tipo, tem um mapa aqui no fundo, tem um manualzinho aqui que tem algumas. Ah, me dá até dó de tirar. Tem algumas. Conta algumas histórias, ele fala sobre os personagens e tudo mais. Eu mostro pra vocês com mais calma durante a live, mas ele explica muito do contexto do jogo. E, e ele prepara você bastante para começar a jogar de fato. Isso era uma coisa que acontecia muito nessa geração aqui do Play 1, do Play 2 também, e começou, depois dela começou a cair bastante essa prática de ter manual de instrução, que eu acho muito legal. Se um dia eu fizer algum jogo que tenha alguma forma de cópia física, eu gostaria muito que tivesse um manual desses. Ahn, mas enfim, esse foi o jogo que me fez querer ser game dev desde que eu tinha 9 para 10 anos. Ah, eu sempre fui fascinado pela franquia de Mega Man no geral. E esse daqui foi o primeiro Mega Man 3D. E pra mim foi um baque do caramba. Eu achava muito massa o jogo. Ele tem. Ele precisa de muito polimento, sabe? Tipo, ele tem um potencial muito grande, mas tem algumas coisas que, por conta da tecnologia da época, não era possível fazer com qualidade, né? Então, eu gostava demais dele na época. Inclusive, eu nunca consegui zerar sozinho. Tinha eu e mais uns dois amigos do meu condomínio, jogávamos juntos e a gente conseguiu só terminar juntos. Então, ainda tem esse ponto nostálgico, assim, de ter sido um empenho colaborativo com esses amigos. Mas enfim, eu sou alucinado por esse jogo, eu gosto muito dele. Eu vi muito potencial nisso, e agora que eu sou um marmanjo e tenho tempo. Não tenho tempo livre, mas eu consigo me dedicar um pouco mais de atenção tentando fazer essas coisas, porque eu quero trabalhar com isso de fato, eu quero ter uma carreira com isso. Ahn, eu decidi fazer a minha releitura em cima desse jogo, então eu vou gravar toda a gameplay dele aqui. ahn, Provavelmente em lives, e eu devo postar aqui no YouTube também como que estão discorrendo essas lives. E, e eu vou documentar tudo isso, não só no YouTube, mas eu vou fazer um documento oficial disso, porque eu vou estudar todas as mecânicas numa perspectiva de desenvolvimento de jogos, e eu vou replicar algum pedaço desse jogo que eu achar interessante, que ele tenha mecânicas que são interessantes, e pra mostrar como que elas funcionam de fato. Tipo, a gente vai esmiuçar isso daí, a gente vai virar esse negócio do avesso. E tentar, né? Porque, porra, eu tô mirando lá em cima, mas eu não tenho habilidade suficiente pra isso, mas a gente vai desenvolvendo aqui na medida que formos caminhando. Ahn, então, vai ser muito legal. Eu, particularmente, tenho essa visão, acho que vai ser um desafio bem interessante. E tudo que eu achar que precisa de polimento pra esse jogo, eu vou tentar fazer. Então, eu lembro que ele tinha um sistema de deslocamento, tipo, você andar no jogo era meio lento. Será que se aumentar a velocidade de como que você anda, de como que você se desloca, melhoraria a gameplay dele, melhoraria a qualidade de vida desse jogo? Então, é o desafio que eu tenho aqui, né? É o que eu vou começar a fazer. E, se Deus quiser, vocês vão acompanhando aqui. Esse foi o objetivo da viagem inteira, era só para eu encontrar isso daqui. Que eu sabia que não ia ser muito fácil, foi mais fácil do que eu imaginava. Vocês viram ali no vídeo, eu falo que foi na terceira semana que a gente encontrou, mas assim, na terceira semana suando, tipo, indo, sei lá, quase todo dia numa loja diferente, sem sucesso. Porque às vezes até o próprio inventário da loja muda de um dia para o outro. Então a gente teve sorte daquele dia acidentalmente encontrar esse jogo. É, mas enfim, foi um achado incrível. E nos vídeos vocês viram que eu falei, tá, então já que a gente achou o principal, vamos encontrar o resto da coleção. E ao todo são, a franquia mesmo tem como se fossem três jogos. Dois são jogos da linha oficial mesmo, eles contam a história do Mega Man,
que é o protagonista. E o terceiro jogo, em tese, ele é meio que um spin-off. Tipo, ele conta a história de um dos vilões. Então, não segue a mesma cronologia, assim, vamos dizer, sabe? Mas, enfim, foi muito legal. E eu tava com uma expectativa boa de encontrar pelo menos o segundo, porque eu sei que é uma franquia meio cult, assim, ela não é tão famosa, não sei porque o negócio acabou não vingando muito bem, mas a gente pode investigar isso enquanto jogamos esse jogo. E então a gente fomos procurando isso em várias lojas e no dia que a gente acabou indo para uma cidade vizinha, eu encontrei o segundo de fato. E o segundo é esse daqui. Nossa, tá com bastante reflexo. É Mega Man Legends 2. Ele continua com a saga do nosso herói. É um jogo muito bacana. Esse eu admito que eu não joguei muito. Eu joguei bem pouco esse jogo aqui. Mas como eu gosto da franquia, como eu sou um grande fã, eu sou suspeito pra falar. Então, tem chance da gente jogar esse daqui pra continuar com essa questão aí do estudo, de fato e tal, mas o foco vai ser o primeiro, tá? Em primeiro lugar, a gente vai acabar com esse daqui, estudar ele direitinho e já começar a tentar replicar ele do zero. E eu já vou dizer pra vocês, vai ser um trampo absurdo, tá? Porque fazer um jogo... Eu tava tentando criar um jogo muito simples antes de ter ido viajar, e cara, enrosco pra tudo que é lugar. E eu ainda estou estudando, ainda estou aprendendo, mas assim, é uma coisa muito difícil. Então eu já estou botando uma régua muito alta para o que eu quero fazer. Até por isso que a gente não vai replicar o jogo inteiro, sabe? Porque ia ser assim, um processo de vários anos. Não sei o tempo que vai demorar, não tenho nem noção, não consigo nem estipular isso. Mas à medida que a gente for desenvolvendo aqui, eu vou falando com você, a gente vai vendo como que esse projeto vai se desenrolando. Mas eu estou muito animado. Tipo, eu estou bem animado mesmo. Enfim, os dois jogos principais, eles não são comuns, vamos dizer assim, tipo, eles não são fáceis de achar em qualquer biboca, não é qualquer árvore que você sacode que ele cai dela. Porém, ahn, acabamos encontrando o terceiro jogo, que era o mais raro de todos, assim. Ele é considerado uma joia rara, não é o jogo mais raro do mundo, mas ele... eu não sei nem se pronunciar. Toroni Kobun. Não sei. Ele é um jogo considerado raro, porque não sei, ele não tem muita disponibilidade, assim. Inclusive, quando a gente encontrou na loja, ele tava num display separado, assim, que era o display das raridades. E até foi, com perdão no francês, uma puta de uma cagada achar isso daqui na mesma loja que a gente achou o segundo. Foi, assim, muita sorte mesmo. Então, eu até fiquei muito impressionado. E eu falei brincando no dia, porra, então agora a gente vai atrás do mais raro de todos e vai ser uma nota preta, né? Acabou que a gente achou no mesmo dia. E ele não foi tão caro quanto eu esperava. Eu achava que ia ser absurdamente mais caro e não foi. Foi barato? Rapaz, não foi. Mas se pensar que é como se fosse um item de colecionador de uma coisa rara do outro lado do mundo, eu não achei que foi tão caro assim. Eu tava esperando que fosse muito mais caro. Mas não vou ficar falando o valor aqui pra vocês. A não ser que vocês tenham curiosidade, que daí eu posso fazer todo apanhado na live e eu posso mostrar pra vocês com mais calma. E esse jogo, eu comentei com vocês em alguns dos episódios também que o PlayStation 1 ele tinha uma limitação de hardware da época e uma dessas limitações era relacionada à mídia que ele usava, o CD. E o CD ele cabia informação muito mais do que uma fita do Nintendo, por exemplo, mas ele ainda assim tinha uma limitação de espaço, então assim a memória dele era bem limitada. E o que acontecia quando os jogos eram muito grandes? Que aparentemente o jogo dessa rapariga aqui é enorme, porque ele tem 2 CDs. Então assim, aqui na... deixa eu abrir sem destruir tudo. Misericórdia. Ele tem um manualzinho de instrução, muito bonitinho, inclusive. E ele tem 2 CDs. E eu não esperava por isso também. Eu sabia que ele era um spin-off, e eu imaginava que ele seria menor do que o jogo principal, sei lá. Não sei porquê, mas enfim. Mas ele tem esses 2 CDs aqui. Eita, eu derrubei algum papel dele. Só um segundo, deixa eu pegar aqui, senão vai sumir. Então, assim, ele tem 2 CDs. Então, aparentemente, ou ele é um jogo mais longo, ou ele tem muitos recursos que precisam de memória. Então, pode ser faixa de som, efeito sonoro, pode ser
a qualidade da imagem, número de polígonos, tem uma série de coisas que podem influenciar o número de... o quanto de memória foi usado, né? Então, é um artefato muito interessante. E uma outra coisa que eu fiquei abismado. Talvez vocês não consigam enxergar, mas o primeiro, ele tem alguns risquinhos na capa. Só na capa, o CD tá intacto. Mas esses dois últimos, o 2 e esse da Tron, eles são, assim, novos. Eu abri aqui, o manual de instrução tá novo, sabe? É, é um absurdo. A qualidade que o pessoal tem, o cuidado que eles têm com as coisas é, assim, beira o ridículo. Mas tá aqui, temos todo o nosso material de estudo para começar esse projeto aqui. Que eu tô muito animado, eu tô muito ansioso para começar esse trem, mas tô com um pouco de medo, não vou mentir, porque, cara, eu tô me comprometendo a fazer uma coisa muito absurda. Vamos dar um jeito. Pode demorar, mas a gente vai dar um jeito nisso. Ah, outra coisa interessante que eu achei e eu resolvi trazer é esse joguinho aqui. Chama-se Musashi The Brave Fencer. E a primeira vez que eu joguei isso, como que funcionava o PlayStation na época que eu tive, que foi lá nos anos 90, né? Ahn, quando você comprava a caixa dele, ele vinha com um CDzinho. Ele vinha com um CD. E agora que eu lembro, o CD era preto também, então ele era original. Uau! E ele tinha vários jogos demo, assim, tipo, ele tinha vários que você podia escolher. O meu veio com Final Fantasy, Medieval e esse jogo aqui. Tinha mais uma pancada de outros jogos aqui, mas esse jogo veio junto. E ele é muito massa, ele é muito parecido com o Mega Man Legends, no sentido que é um jogo de meio que um RPG de aventura e ação. Ele tem algumas coisas de plataforma assim e tal, mas ele tem algumas mecânicas semelhantes, mas também ele sofre de um problema semelhante que é falta polimento nele. Ele tem um potencial muito grande, dá pra ver que a galera pensou e a galera mirou alto, mas assim, tem coisas que, putz, uma mudança pequena podia fazer uma grande diferença pra esse jogo. E uma delas é um mapa, tipo, é um jogo gigantesco, tem um monte de coisa pra fazer e não tem um mapa pra você se orientar, sabe? Só isso daí já ia melhorar muitíssimo o jogo e talvez ele fosse mais famoso do que ele acabou sendo, por não ser tão acessível assim na questão de você conseguir jogar ele sem ter muito pepino. Enfim, ele é um outro jogo também que a gente pode pensar em tentar fazer esse mesmo trampo de jogar, documentar em relação aos sistemas deles e tentar replicar alguma parte do jogo aqui, porque eu gosto muito desse jogo também. Apesar dos problemas que eu tenho com ele, eu gosto bastante. E esses dois jogos, pra ser sincero, há um tempo atrás, talvez um ano atrás, eu baixei os dois e mais um ou outro lá do Play 1, porque eu queria relembrar como eles eram pra ver se eu não tinha uma visão muito romantizada, sabe, quando eu tava começando a pensar nesse projeto. E eu baixei os dois e realmente, tipo, eles são jogos bons, mas são jogos muito quebrados, talvez. Então, eu acho que ia ser legal de tentar revisitar e tentar dar o nosso tempero pra isso, sabe? Eu acho que ia ser uma coisa muito interessante. Mas enfim, vamos vendo como que isso vai acontecer. E aproveitando esse ensejo, na realidade do Mega Man, né? Eu comentei com vocês que eu tava querendo completar a coleção ali da... Mega Man é uma franquia muito grande que tem várias versões. O que eu mostrei ali pra vocês mais cedo é a versão Legends. E eu joguei muito, assim, muito mesmo, Mega Man X. Esses daqui. E ele vai do X1, né, o primeiro, até o X8. E eu queria ter todos eles. Só que como a gente foi fazer essa quest, nessa aventura agora, a gente só tá caçando o jogo de Play 1. Eu falei, então a gente vai pegar todos os que tiverem do Play 1, do Mega Man X. E eu acabei descobrindo durante a viagem que não tem todos eles pro Play 1. Eu já sabia que o X7 e o X8 eram só pro Play 2, isso eu já tinha noção, mas eu pensei que eu encontraria do primeiro ao sexto. Não tem. O primeiro, o segundo, só tem no Nintendo. E eu não quis misturar as coisas. Então eu acabei só pegando de fato o que eu achei do PlayStation.
Então aqui a gente tem do... Ops, desse lado. Então aqui a gente tem do Mega Man X3 ao X6. Todos eles originais, todos eles muito bem cuidados, inclusive. Esse daqui foi meio carinho, eu não achava que ia ser tão salgado assim, em comparação com um jogo lá que é raro mesmo. Não sei porquê, mas eu sou trouxa e acabei pegando. Esse aqui é Mega Man X4, que é o primeiro jogo que eu comprei com meu dinheiro, cash money. Mega Man X5 e, finalmente, Mega Man X6. É uma franquia muito legal, é um jogo de plataforma e ação muito massa. Tem uma história meio complexa, mas é divertido. Não é nada muito absurdo assim. E, enfim, eu quis ter isso daí como colecionador e como eu gosto muito da franquia, eu queria ter isso. E acabou que eu só peguei os do Play 1 e eu vou usar isso de desculpa para voltar pro Japão assim que eu conseguir guardar dinheiro de volta. Então, vou ter que voltar para lá para pegar os dois primeiros do Nintendo e os dois do Play 2. E porque eu só foquei nos jogos de Play 1 e uma curiosidade para vocês que talvez não saibam, é, eu eu tenho muita nostalgia pelo Play 1 porque foi uma época muito importante na minha vida, mas o meu console favorito, sem sombra de dúvidas, é o Play 2. Então, da próxima vez que a gente voltar pra lá, que com certeza voltaremos, eu vou provavelmente focar mais no Play 2, possivelmente. Mas enfim, só tem mais três aqui e a gente conclui. Ao contrário dos jogos do Mega Man Legends que eu falei pra vocês, que não achava em nenhum lugar, que tava meio complicado, tinha um jogo pra mim que aparecia em todos os lugares, que é esse daqui, Arc the Ledge. E, sendo muito sincero, eu não sei muito bem do que se trata, eu sei que é um RPG, mas eu não sei, parecia que esse jogo tava me perseguindo. E eu fiquei curioso, falei, pô, quer saber de uma? Eu vou levar. E a gente passou em um lugar que ele tava, assim, muito barato, mas a caixa tava meio detonada, assim, e tal. Eu falei, não, uma hora vai aparecer um bacana. Surgiu esse daqui, extremamente barato, no mesmo lugar que eu comprei ali os Mega Man Legends. Extremamente barato e, assim, novo, intacto. Inclusive, é, eu gosto muito de uma série de coisas, tipo, videogame, música, N coisas diferentes. E uma coisa aleatória que eu gosto bastante é adesivo. Comprei uma pancada de adesivo lá, tá tudo. Falta lugar pra colar tanto adesivo aqui em casa. Mas essa capinha do jogo veio com uma cartela de adesivos. E olha o estado que ela tá, tipo, tá nova. Então, assim, foi extremamente barato. Isso aqui foi, sei lá, foi menos de R$ 20. Então, eu gostei. Vou pesquisar mais sobre essa franquia, porque, sinceramente, eu não conheço muito. Mas eu achei curioso. E aparecia tanto, e eu via muito cartaz disso pra lá, então eu suponho que seja uma franquia que o pessoal gosta. Ahn, Enfim, eu peguei de gaiato, peguei de curioso, e depois eu trago pra vocês mais informações. Devia ter feito minha tarefa de casa, mas, enfim, não fiz. Esse joguinho se chama Tobal Number One. É um jogo bastante interessante. Olha o jeito que era do Play 1, vocês, girinos aí que não sabem. E uma curiosidade desse jogo, ele é um jogo de luta, tipo Tekken. Ele tem uma... É como se fosse um sistema de... Tem uma história do jogo que ela é meio que um RPG, que você luta realmente no jogo. Mas o design dos personagens foi feito pelo falecido Akira Toriyama, que Deus o tenha. E assim, eu não sou o maior fã de Dragon Ball, admito. Muita gente diz que é heresia. Mas assim, eu gosto da pancadaria. Não tem muita história, mas as coisas se repetem muito. Mas eu sempre gostei muito do design dos personagens. Assim, o Akira Toriyama fazia o design de personagens muito... De uma maneira que eu sempre achei muito cativante. Especialmente design de monstro e design de veículo dele, assim, é muito divertido de fato. Então, isso daqui é outra relíquia. Eu não vi isso aqui em nenhum outro lugar. E tirando o Luizinho, eu não conheço mais ninguém que tenha jogado esse jogo. E olha, isso daqui era o ápice do 3D da época do Play 1. Isso daqui, gente, isso aqui é considerado, sim, qualidade da NASA o negócio. Mas muito interessante. É um jogo bem interessante. E finalmente o último que eu tenho aqui para mostrar para vocês, Final Fantasy IX.
Eu comentei no vídeo também que é o meu Final Fantasy favorito. E tem muito da minha inspiração de game dev nesse jogo. Eu gosto muito da estética, a história é muito massa. E uma coisa que eu pesquiso bastante, uma coisa que eu estudo com mais dedicação do que eu imaginei que eu investiria nisso, é tutoriais. Não como fazer coisas, que eu também faço isso, mas tipo, tutoriais de jogos de videogame. Como eles funcionam, como que eu ensino alguém a jogar um jogo, né? E, e o do Final Fantasy IX é muito massa. O jeito que a galera criou o primeiro cenário do jogo, a primeira parte do jogo é pra você aprender a jogar. E, cara, é muito legal. É muito legal. Quem nunca jogou, eu recomendo. Tem na Steam agora, baratinho, acho que é tipo R$19, alguma coisa assim. Mas, assim, é muito massa, porque é basicamente a história inicial. Tem uma trupe de atores que tá fazendo uma peça e num reino lá, não sei das quantas, e eles usam esse disfarce pra sequestrar uma princesa. E nesse primeiro cenário, você aprende a jogar o jogo como se fosse uma peça de teatro. Então, assim, ao invés de você soltar poder, você usa efeito visual de teatro. E é muito legal o jeito que eles conseguiram integrar isso com a história e o jeito que eles fizeram. É muito divertido, é muito engraçado. E você pega a manha do jogo. Tipo, você entende sem a galera segurar muito tua mão, sem ter que explicar demais as coisas. Assim, é um jogo fantástico. E de todos os Final Fantasies, na minha humilde opinião, Vivi é o melhor design de todos. Ele é um maguinho resenha da hora ali do jogo. É muito massa. Eu comprei um bonequinho dele, mas tá meio fora de mão aqui. Não, não tá tão ruim assim. Pera, deixa eu mostrar pra vocês. Ih, olha isso. Que bonitinho. Eu comprei o boyzinho Vivi. E a última coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, eu queria guardar na realidade pra mostrar pra vocês no próximo na live, na realidade, mas eu acho que ia ser legal agora porque a gente já fez esse link aqui com Final Fantasy. No episódio que eu falo de Asakusa, que a gente visita o bairro lá, tem uma loja que faz o Kyoe, que é a arte japonesa lá, tradicional, não sei das quantas. E eu comentei que o cara que cuida dessa loja, o dono dessa loja, o Dave Bow, ele faz umas artes muito legais e realmente, ele faz artes assim do caralho. E ele também tem linhas exclusivas, assim, pra jogos de videogame, cultura geek e tal, não sei o que lá. Ele fez parceria com um cara chamado Jed Henry, e que é um designer, e esse designer, ele faz as ilustrações, e o Dave Bowl faz as impressões com o time dele no método tradicional. E eu comprei um negócio lá, eu queria, na realidade, o de Okami, mas ele só tinha disponível num formato de assinatura, não sei das quantas, que ficava muito caro. Mas eu consegui um do Final Fantasy VII, que eu achei muito massa. E esse daqui eu queria mostrar pra vocês. Então, assim. E esse é o estilo tradicional mesmo, japonês. Obviamente, né? O cara se deu algumas liberdades artísticas aqui, mas o negócio é basicamente esse. Então, eu achei muito massa. Infelizmente, a gente não conseguiu acabar encontrando com o Dave San lá, não deu muito certo. A gente também perdeu um mês da viagem, basicamente, né? Então tem muita coisa que a gente não conseguiu fazer. Eu não consegui encontrar com os devs lá para conversar com eles. Teve outros lugares que a gente não conseguiu ver. Não conseguimos ir para outras cidades mais afastadas que a gente tinha programado para deixar isso mais para essa etapa final. Infelizmente não deu para fazer tudo isso, mas fica de novo mais uma desculpa para a gente ter que voltar lá assim que possível. É, é isso, por hoje é isso, gente. De novo, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí, muito obrigado por vocês me deixarem fazer isso daqui. É uma pena ter voltado mais cedo, mas também tem a vantagem de agora eu consigo me dedicar mais a fazer as coisas que eu queria fazer pro canal, que não vou mentir, minha mão tava coçando muito lá pra começar a estudar as coisas de volta, pra começar a botar a mão na massa e programar de novo, que eu já tô enferrujado. Então, assim, é ruim, mas é bom também. Então, eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado de novo. Tamo junto. E é isso, gente. Falou, valeu. Ah, mais uma coisa. A gente se vê sexta que vem, viu? Dia 29, 19 horas. Nos vemos ao vivo. Eu nem sei como eu vou fazer isso ainda, mas a gente inventa alguma coisa. Beleza? De novo, muito obrigado. Tamo junto. Falou, valeu.